Quando estamos envolvidos em alguma forma de competição, geralmente adotamos uma visão simplista dos resultados possíveis, onde a alternativa é ganhar ou perder. A maioria das pessoas que participa de competições não deseja enfrentar a derrota, mas sim aspira à vitória. Quando conseguem vencer, é provável que experimentem felicidade e satisfação. Porém, quando sofrem uma derrota, é altamente provável que se sintam tristes e desapontados. De maneira análoga, aplicamos essa abordagem à nossa vida. O filósofo estoico Epicteto repetidamente instruiu seus alunos sobre o perigo de colocarmos nossa felicidade em uma posição vulnerável ao desejar ardentemente ou rejeitar veementemente coisas que estão além do nosso controle. Ao fazer isso, colocamos nossa felicidade nas mãos de circunstâncias externas, como outras pessoas ou as condições climáticas. Quando se trata de questões de ganhar e perder, nos encontramos em posições igualmente precárias se fixarmos nossas esperanças na vitória em uma competição cujo resultado depende de fatores externos sobre os quais não temos domínio. De acordo com Epicteto, mais uma vez, experimentaremos alegria se vencermos e tristeza se perdermos, mas o resultado em si não está sob nosso controle. No contexto das competições esportivas, nossa responsabilidade está em nosso treinamento, disciplina e esforço dedicados, além do nosso desempenho na competição. No entanto, não podemos controlar nossos adversários, os elementos de sorte e a imprevisibilidade que inevitavelmente fazem parte do jogo. Portanto, não importa o quão bem nos preparemos e desempenhemos, sempre há uma chance de enfrentar a derrota. E antes de continuarmos, gostaria de pedir que você deixasse um like no vídeo, pois isso ajuda a difundir a filosofia estoica para um público mais amplo. Nos comentários fixamos 2 links, caso queira ajudar ao canal adquirindo 22 papéis de parede estoicos para seu celular ou fazendo uma doação a partir de R$ 5. E se você não deseja perder nenhum de nossos conteúdos, inscreva-se no canal e ative o sininho. O problema é as pessoas geralmente odeiam perder. Para muitos é doloroso, é uma experiência de degradação, uma diminuição do ego. Então não podemos simplesmente nos colocar em circunstâncias em que sempre ganhamos ainda. É possível vencer em todas as circunstâncias, de acordo com o estoicismo e o filósofo histórico Epicteto. Sim, é possível se adotarmos a mentalidade e a atitude correta, sempre venceremos, mesmo quando perdemos este. Vídeo reflete e elabora a filosofia do estoicismo com as palavras de Epicteto. E por que, se você quer perder, sempre ganha? Em uma de suas palestras, Epicteto contou sobre um músico que tocava sem medo na privacidade de sua casa, mas quando ele tocou na frente de uma plateia, ele tremeu e seu rosto envalideceu, segundo Epicteto. Seu medo não era por falta de habilidade, mas porque desejava algo que não lhe cabia. Queria aplausos, elogios e aprovação do público. Por querer algo que não o dia dele, havia uma chance de não conseguir o que desejava, o que o levaria à decepção, nas palavras de Epicteto. Aquele que não consegue o que quer fica desapontado, e aquele que enfrenta o que não gosta se sente miserável. O filósofo histórico criticou o músico não apenas por desejar algo fora de seu poder, mas também por ignorar o que desejava de acordo com a filosofia histórica. O músico desejava algo que não tem valor, porque não é dele, então ele queria ganhar algo sem importância, e pouco confiável seu desejo de elogios do público lhe permitiu perder 2 vezes, primeiro pela ansiedade antecipatória que seu desejo causou na preparação para a apresentação, e segundo por não conseguir o que queria e se sentir derrotado por isso. O que as pessoas pensam estar além do nosso controle, alguns argumentariam que nem é da nossa conta. No caso do músico, a resposta do público depende de vários fatores, como gosto pessoal, estado de espírito das pessoas ou da configuração do local da apresentação. Além da própria apresentação, a performance em si era a única coisa sobre a qual o músico tinha poder. Mas assim que ele mudou o seu desejo para algo que não lhe cabia, sua ansiedade se acumulou pela grande insegurança de desejar algo que, em última instância, não lhe cabia quando desejamos algo fora do nosso alcance.
Nunca teremos certeza se obteremos o resultado desejado, independentemente de nossas ações. Há sempre um elemento de incerteza que incomoda muitas vezes na tentativa de controlar o futuro. Pensamos várias vezes, exploramos inúmeras possibilidades e tentamos encontrar soluções para todos os aspectos que podem dar errado, mas fazer isso só aumenta nossa ansiedade ao tentar controlar algo que ainda não chegou e, portanto, não pode ser controlado. E de acordo com os históricos, a raiz desse estado miserável de medo está no desejo por algo que não depende de nós. Portanto, desejar o elogio dos outros implica na possibilidade de não obtê-lo da mesma forma. O desejo de vencer, que depende de fatores externos, pressupõe a possibilidade de derrota. Então, como podemos criar uma situação em que nunca perdemos e sempre conseguimos o que queremos? É mesmo possível, conforme dito anteriormente. De acordo com Epicteto, filósofo histórico, é possível dizer não de Sítio. O fundador do estoicismo não teve medo quando conheceu o Antígono, o rei da Macedônia, como epiteto. Disse a seus alunos. Outras pessoas não tinham poder sobre o que dizer. Não valorizava muito, mas as coisas sobre as quais os outros tinham controle, Zenão não valorizava nem um pouco, no entanto, a perspectiva de encontrar, e não assustava Antígono, porque ele se preocupava em causar ali uma boa impressão, algo sobre o qual não tinha poder causar uma boa impressão, em dizer, não estava do poder do rei. Pois em última análise dependia dizer não e não do rei, seguindo o exemplo do rei do filósofo. Epicteto explicou a tolice de tentar impressionar alguém com um conjunto de perguntas a se fazer. Tenho interesse em agradá-lo, o que ganho com isso? Pois você conhece os padrões segundo os quais o homem é julgado pelo homem. Você já se preocupou em saber o que é um homem bom e o que é um homem mau, e como cada um se torna o que é? Portanto, Zenão não se importava com o que o rei pensava dele. Ele estava confiante sobre quem ele era, e o que ele representava, o que era, de certa forma, focar apenas nas coisas que cabiam a ele, por não se importar em impressionar o rei. Já havia vencido porque não podia perder. Talvez o rei gostasse dele. Talvez não, de qualquer forma foi satisfatório para ele. Nenhum resultado no mundo externo poderia derrotá-lo. Por outro lado, ninguém poderia tocar nas coisas que poderia perder como sua virtude, escolha e atitude, o que o tornava invencível. Enfatizou o risco de perder quando o resultado não está em nosso poder. Ele afirmou, você nunca precisa perder, desde que fique fora das competições nas quais não pode controlar o resultado. Podemos interpretar as palavras de Picto literalmente, mas também em um sentido mais amplo. A competição é uma atividade de esforço para vencer, derrotando ou estabelecendo supremacia sobre os outros, mas independentemente da atividade, uma competição só se torna uma competição se assim o fizermos, se renunciarmos à aversão à derrota e ao desejo de vencer. Então a competição termina e ficamos apenas com a ação. Então, situação, participamos da atividade, mas ficamos fora da competição, pelo menos em nível interno. Claro, ainda podemos ganhar ou perder exteriormente, mas interiormente, que é o que conta para os estoicos. Cabe a nós decidir como nos posicionamos para ganhar e perder. Mas disposição devemos tomar-se, sempre queremos vencer. Vamos considerar uma das principais declarações de Epicteto: não exija que os eventos aconteçam como você deseja, mas desejo que aconteçam como acontecem, e você irá bem, porém, e se realmente quisermos perder e se abraçarmos completamente. Nossa derrota, se ela acontecer quando a competição em que estamos, pode resultar em vitória ou derrota externamente. Então, duas coisas podem acontecer. Primeiro, vencemos a competição, e assim vencemos externamente perante os olhos dos outros e recebemos elogios e reconhecimento. Em segundo lugar, perdemos a competição e, portanto, perdemos externamente perante os olhos dos outros, não recebemos honra ou glória, e podemos até ser ridicularizados, mas como não estamos competindo internamente e não desejamos vencer o torneio, desejamos apenas que os eventos aconteçam como acontecem. Então vencemos internamente.
Em ambos os casos, assim queremos perder, sempre ganhamos, ou em outras palavras, se queremos que as coisas aconteçam como acontecem, e portanto queremos perder tanto quanto ganhar. Simplesmente não podemos perder qualquer um dos resultados, significa uma vitória. Porque qualquer um deles é o que desejávamos perder, torna-se ganhar-se ao que queremos da mesma forma a diversidade. Deixa de ser a diversidade, se assim o desejarmos da mesma forma, se for encontrar alegria em empurrar uma pedra montanha acima, então seu castigo. Deixa de ser um castigo mesmo que a atitude de não se importar em ganhar ou perder pareça inútil e derrotista, ela contém poder no sentido prático. Por exemplo, quando entramos em uma competição, podemos focar naquilo que controlamos, que é o nosso desempenho, independentemente do resultado. Se vencermos, ótimo. Se perdermos, tivemos uma excelente oportunidade de treinar. Portanto, ambos os resultados são bem-vindos. Assim, tiramos a pressão de querer vencer e focamos realmente no desempenho. Além disso, abraçar a perda, ou mais especificamente o fracasso, faz parte do chamado mindset de crescimento, pois é uma oportunidade de melhoria e aprendizado. Mas a outra maneira pela qual abraçar o fracasso pode nos beneficiar. As histórias de arquiteto que contém anteriormente sobre o músico e os anão de sítio têm um tema comum. O medo. O músico temia se apresentar diante de uma plateia, e o rei macedônio temia não impressionar o filósofo histórico, desejando o que tememos. Ambas as situações surgiram pelo desejo assim. Perguntava ao se deparar com um indivíduo ansioso o que você deseja. Há sempre algo que queremos ou tentamos evitar, em termos de ganhar e perder. Há sempre uma maneira de tentar ganhar e evitar perder. Tomamos como exemplo o rei macedônio que temia falar com Zenão o que ele queria causar uma boa impressão. Então, de acordo com a lógica de Epicteto, se o rei tivesse removido esse desejo, sua ansiedade teria diminuído. Imagine que você tem medo de falar com alguém em quem está romanticamente interessado o que você quer. Provavelmente você quer que essa pessoa goste de você. Você quer aprovação e se aproximar dessa pessoa, mas é por esse desejo que surge a ansiedade ao falar com essa pessoa e não com, por exemplo, o seu cachorro. Então, qual é a pior coisa que pode acontecer? Rejeição de uma forma ou de outra, e a ideia de ser rejeitado por aquela pessoa nos deixa ansiosos. Mas e se pudéssemos inverter o roteiro e se a derrota, em vez da vitória, se tornar nosso objetivo, será que ao buscar ativamente o fracasso, o transformamos em algo positivo? O psiquiatra e sobrevivente do Holocausto, Viktor Frankl, fez um exercício desse paradoxo chamado intenção. Com intenção paradoxal, o objetivo é falhar. Frankl notou que se tememos algo, por exemplo, gaguejar em uma conversa, e almejamos alcançar o que tememos, então o medo desaparece fazer isso. Remove a aversão ao que temos e o substitui por acolhê-lo em vez de temer perder. Queremos perder se desejamos o que antes temíamos. Que motivo nos resta para ficarmos ansiosos, ironicamente? Se o medo da gagueira diminuir a gagueira em si, terá menos probabilidade de acontecer assim. De acordo com essa lógica, o rei macedônio poderia aliviar seu medo querendo o que teme para deixar uma impressão. Terrível em dizer. Não isso, gera uma situação ganha-ganha, ou ele deixa uma péssima impressão, e assim consegue o que almeja ou falha no que almeja, deixando uma boa impressão, que ironicamente é o que ele queria em primeiro lugar do ponto de vista histórico. Perder não é o problema. O problema é a nossa atitude em relação a isso. Se desprezamos perder câmera, chance de isso acontecer nos fará sofrer. Mas se não nos importarmos com a perda e até a acolhermos isso, não. Nos fará mal, pois conseguimos o que desejamos. E assim, até a derrota se torna uma vitória. Não busque a felicidade fora, mas sim dentro de você. Caso contrário, nunca encontrará Epicteto. Lembre-se que a mudança não acontece do dia para a noite, mas se realmente quer mudar algo em sua vida, é necessário a repetição de uma ideia em sua mente. É a repetição que fará com que você mude seu pensamento. Aqui, deixo mais 2 vídeos cheios de sabedoria estoica.
que tenho certeza de que você vai apreciar. Não se esqueça de inscrever no canal e até a próxima.